Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês, turminha? Espero que vocês estejam acompanhando as nossas aulas, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares e, principalmente, espero que vocês estejam se dedicando aos estudos. Turminha, como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. Então você está acompanhando o vídeo e aí aquela informação chamou sua atenção, você pode printar a tela, passar essas informações para o seu caderno e assim continuar com os seus estudos. Show de bola, turma? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio. O estudo dos hidrocarbonetos, que são os compostos que apresentam somente átomos de carbono e hidrogênio. Só que na nossa aula de hoje, vamos estar abordando os grupos orgânicos substituintes, ou seja, os radicais, certo? Porque mais na frente, turminha, nós vamos falar dos compostos ramificados. E os compostos ramificados, eles vão ter na sua estrutura, certo? Radicais, que vamos chamar de ramificações. Então, a gente vai falar hoje desses radicais, desses grupos substituintes, para servir de base para a aula dos hidrocarbonetos ramificados. Show de bola? Então, muito importante a sua atenção, beleza? Então, vamos começar, turminha. Então, cisão de ligações. A formação de radicais, ela vai acontecer pela cisão. O que é cisão, turma? Quebra. Então, deverá ocorrer a quebra, certo, de ligações para gerar os radicais. Então, a ligação covalente é o tipo de ligação mais frequentemente encontrado na química orgânica. Então, na química orgânica, o tipo de ligação, o que vai unir os átomos, a forma mais corriqueira são as ligações covalentes. E a ligação covalente é o compartilhamento de elétrons, de um par de elétrons, um par eletrônico, ok? Nós estamos representando, turminha, dessa maneira aqui. Então, nós temos o átomo A, o átomo B, certo? Eles estão se ligando através de uma ligação covalente, ou seja, eles estão compartilhando dois elétrons. Show de bola? Toda vez que você olhar aquela ligação, aquele traço, ligação covalente simples, então ali nós temos dois elétrons. A ligação entre esses átomos pode ser rompida, quebrada, pelo fornecimento de energia. Essa cisão, dependendo da quantidade de energia, ela pode ocorrer basicamente de duas maneiras diferentes. Então, nós temos, primeiramente, olha só, a cisão heterolítica, a quebra heterolítica. Na quebra da ligação, o par de elétrons da ligação permanece com um dos átomos. Então, apenas um dos átomos vai ficar com os elétrons, os dois elétrons, certo? Quem vai ficar com os elétrons vai ser aquele átomo que naturalmente é o mais eletronegativo. É um palavrão, a eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de puxar os elétrons para si. Então, um átomo muito eletronegativo, ele vai estar ganhando, nesse cabo de guerra, ele vai estar ganhando os elétrons. Então, os elétrons vão estar voltados para ele, certo? E aqui nós temos a representação. Por exemplo, o átomo B é o mais eletronegativo. Então, por isso, os elétrons ficaram com ele, na quebra da ligação. Desse tipo de cisão, nós vamos ter a formação de íons. Porque um átomo vai ficar com os elétrons, e aí os elétrons são partículas negativas, então esse átomo vai ficar negativo, vai formar um ânion, um átomo negativo.
Quem perdeu o elétron, os elétrons, vai ficar com uma deficiência de elétrons. Então, ele vai ficar carregado positivamente. Então, na cisão heterolítica, acontece a formação dos íons. Show de bola? Bom, um outro tipo de quebra é a cisão homolítica, ok? Então, na quebra da ligação, cada um dos átomos fica com um dos elétrons do par eletrônico que era compartilhado. Então, nós temos dois elétrons, né? Cada átomo, o átomo A, o átomo B, cada átomo vai ficar com o seu elétron, beleza? Como na cisão não ocorre ganho nem perda de elétrons, os produtos obtidos são eletricamente neutros, então não tem a formação de íons, né? E apresentam um elétron livre, não compartilhado, ou seja, uma valência livre. Então, eles podem estabelecer novas ligações, porque cada um apresenta um elétron e, com isso, pode fazer uma nova ligação. Essas estruturas são denominadas radicais. Então, quem são os radicais? Se você quiser printar a tela, é importante, é interessante. Átomos ou agrupamentos de átomos eletricamente neutros que apresentam pelo menos um elétron não compartilhado. Então, essa é a definição química para os radicais, que você pode também, né, já ter ouvido falar de radicais livres. Turminha, é isso aqui. A representação vai ser sempre assim, ó, R tracinho. O R é indicando, né, que é um radical, que é uma estrutura que apresenta uma valência livre. Com isso, pode estabelecer uma nova ligação. Os compostos orgânicos, né, eles podem originar radicais, né? E aqui nós temos um exemplo. Nós temos aqui o metano, certo? O CH4. Esse metano ele pode estar perdendo um hidrogênio, ok? Pode acontecer a quebra, a cisão, né, em uma dessas 4 ligações. Com isso, ó, o hidrogênio ele é liberado, só que ele sai com o seu elétron. E vou ficar com a parte orgânica, que nós vamos chamar de radical orgânico, ou então grupo orgânico. Esse grupo orgânico, né, em uma estrutura orgânica, pode estar substituindo, por exemplo, um hidrogênio. Por isso, o grupo orgânico substituinte, certo? A representação seria assim, ó, CH3 tracinho, tá bom? Então, essa representação indica que nós estamos diante de um radical. Então, quando essas espécies orgânicas aparecem substituindo um ou mais átomos de hidrogênios, certo? De uma estrutura orgânica, eles são denominados, né, grupos orgânicos substituintes. Então, esses radicais orgânicos, eles podem substituir átomos de hidrogênios, certo? Em uma cadeia carbônica. Então, por isso, grupos orgânicos substituintes. De uma maneira simplificada, né, pode-se representar a formação de um grupo orgânico substituinte, né, do seguinte modo. Então, nós temos o hidrocarboneto, ele vai estar perdendo, né, um hidrogênio, né, em uma cisão homolítica, né, em uma homólise, e com isso vai gerar o quê? O grupo orgânico substituinte. Se for um alcano, certo? Por exemplo, se for um alcano, então eu vou gerar, né, vou obter como resultado um grupo orgânico alquila, né? Ou seja, de cadeia aberta. Se for um composto aromático, né, perdendo um hidrogênio, né, em uma cisão homolítica, eu vou ter a formação de um grupo orgânico arila. Né? Arila porque vem de composto aromático, que é de cadeia fechada. Então, eu posso ter substituintes, né, de cadeia aberta, alquila, ou de cadeia fechada, arila, certo? A nomenclatura de um grupo substituinte é feita pelos sufixos il ou ila. Então, por exemplo, a gente vai falar de metil, certo? Então, essa terminação il está representando, está indicando, né, que eu tenho um grupo substituinte, ok?
Então, il ou ila precedidos do prefixo que vai indicar a quantidade de carbonos. Então, metil, grupo, essa terminação met é um carbono, é um radical, um substituinte que apresenta apenas um átomo de carbono. E agora eu vou apresentar para vocês, né, os principais grupos substituintes, certo? Então, nós temos aqui, turminha, olha só, o metil, ok? Que é o substituinte que apresenta somente um átomo de carbono. Show! A melhor forma de representar é o CH3, tracinho, né? Então, esse é o grupo metil, um carbono. Grupo etil, tá? Então, etil, 2 carbonos. Então, é um substituinte, né, que vai apresentar 2 átomos de carbonos. Para 3 átomos de carbonos, nós temos o propil, certo? Aí, olha só, nós temos 2 possibilidades, certo? 2 possibilidades. O primeiro é apenas propil, o, primeiro, o ponto de ligação, turminha, está aqui, ó, em um carbono primário. Se ele tiver um carbono secundário, então eu vou chamar ele de isopropil, certo? Isopropil. Então, nós temos, na verdade, 2 substituintes com 3 carbonos, o grupo propil e o grupo isopropil. Com 4 carbonos, né, 4 carbonos, vamos ter 4 possibilidades, ok? Vou ter o grupo butil, sec-butil, terc-butil, substituinte no carbono primário, carbono secundário e carbono terciário, tá certo? O quarto substituinte com 4 carbonos é o grupo isobutil, né? Apesar do ponto de ligação, olha só, está em um carbono primário, mas a estrutura já é uma estrutura ramificada, diferentemente, ó, do grupo butil, que tem um ponto de ligação, é um carbono primário, mas a cadeia é uma cadeia normal, certo? Então, metil, etil, propil, isopropil, butil, sec-butil, terc-butil e isobutil, beleza? Fácil de gravar. Para estruturas de cadeia fechada, ou então de cadeia com ligação dupla, vinil, fenil, benzil, o alfa-naftil e o beta-naftil. Bem? Você pode estar printando a tela, certo? Passando para o caderno, refazendo. Você pode estar assim fixando essas informações, resolvendo questões. Então, resolva questões. Pegue o seu livro de química, procure na internet, né, listas de exercícios, nomenclatura de compostos ramificados. E aí você vai estar sempre exercitando. E depois de um certo ponto, né, esses grupos substituintes, eles vão estar todos, né, fixados na sua mente e você não vai errar e não vai ter dúvida alguma, certo? Turminha, vamos para um exercício, né, uma atividade prática. Então, nós temos aqui um composto, beleza? E aí, esse composto, ele é um composto ramificado, né? Nós temos aqui, né, algumas ramificações. No entanto, né, a questão ela está destacando alguns grupos, algumas partes. E a questão que é para a gente visualizar essas partes destacadas, turma, como se fossem radicais, né? Grupos substituintes, beleza? Então, aqui nós temos destacado, olha só, 4 grupos substituintes. Show de bola, turminha? Então, olha só, os radicais circulados em 1, 2, 3 e 4 são respectivamente. Aí nós temos aqui as alternativas, né? Nós já até destacamos qual é a alternativa correta, né? Então ele quer saber aqui, turminha, o nome, a nomenclatura desses radicais, né? Desses grupos substituintes. Então vamos lá, ó. O composto 1, o radical 1, né? O primeiro radical. Então o primeiro radical tem quantos carbonos, né? O primeiro passo é esse. São quantos carbonos? O grupo substituinte. Bom, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos.
Então, se são 4 carbonos, então nós temos 4 possibilidades, beleza? Butil, sec-butil, terc-butil, isobutil. Ponto, beleza? Aí agora eu vou ver o ponto de ligação. Então, aquele carbono que está se ligando à cadeia principal, ele é um carbono primário, secundário ou terciário? Turminha, ó, o ponto de ligação é esse carbono, beleza? E esse carbono é um carbono terciário. Então, se é um carbono terciário e o substituinte é um substituinte com 4 carbonos, então, esse primeiro grupo é o terc-butil. É um grupo de 4 carbonos, onde o ponto de ligação é um carbono terciário. Então, terc-butil. Beleza? A gente vai responder usando esse raciocínio. Olha só o grupo 2. O grupo 2, turminha, tem quantos carbonos? Então, você tem que fazer essa pergunta para você mesmo e você mesmo responder. Então, são quantos carbonos? Ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos também, certo? Aí, mais uma vez, são 4 carbonos. Então, quais são as possibilidades? Butil, sec-butil, terc-butil e isobutil. Beleza? Aí, próxima pergunta. O ponto de ligação, o carbono que se liga à cadeia principal, ele é primário, secundário ou terciário? Né? Ele está se ligando a um carbono, a 2 carbonos ou a 3 carbonos? Então, vamos lá. Ó. Esse é o ponto de ligação, turminha. É o carbono que vai estar se ligando à cadeia principal. Beleza? Então, ele é o quê? Ele está ligado a 2 outros carbonos. Né? Vou estar sempre olhando o grupo substituinte. Né? Ele está se ligando a 2 outros carbonos. Então, está se ligando a 2 outros carbonos, então ele é secundário, sec-butil. Beleza? Então, esse grupo é o grupo sec-butil. Então, o grupo 1, grupo terc-butil, o grupo 2 é o grupo sec-butil. Show? Agora, o próximo substituinte. Ó, o próximo grupo é o CH3. Tá ok? Ah, são 3 carbonos? Não, ó, CH3. O 3 aqui para os hidrogênios. Eu tenho quantos carbonos? Somente um carbono. E se só tem um carbono, bingo, metil, grupo metil. Então, o grupo metil é aquele grupo que apresenta apenas um grupo, somente um carbono. É um substituinte com apenas um carbono, beleza? O grupo metil ele é o mais comum. Né? Na maioria das questões, na maioria dos exemplos, né, você vai ter como radical, como ramificação, como grupo substituinte, justamente o metil. Beleza? Então, esse a gente não pode duvidar, não podemos errar em hipótese alguma. Apenas um carbono, grupo metil. Né? Não aparece aqui, mas se fosse 2 carbonos, o grupo etil, também é muito comum, o grupo etil. Beleza? A partir de 3, né, que vamos ter essas possibilidades. Então, 3 carbonos, propil e isopropil. Carbono primário, beleza? Carbono secundário. O quarto grupo, né, para a gente fechar a nossa questão, o quarto grupo, ele apresenta também, olha só, 1, 2, 3, 4 carbonos. Butil, sec-butil, terc-butil ou isobutil. Ponto de ligação. Ponto de ligação é um carbono primário, né? Ligado a apenas um carbono. Então, ponto de ligação, carbono primário. E se é carbono primário, turminha, sem pestanejar, grupo butil, certo? Carbono primário, grupo butil. Então, eu vou ter aqui ó, o terc-butil, sec-butil, grupo metil e o grupo butil. Por isso que a nossa alternativa correta é a letra D. Então, a sequência seria a letra D. Ok, turminha? Grupos orgânicos substituintes, né? Muito importante para aulas futuras
Vamos falar de hidrocarbonetos ramificados. Espero que vocês tenham gostado. Ficando por aqui, turminha. Forte abraço. Valeu!